Salve, salve, meus queridos alunos, boa noite. Para vocês, bom dia, né? Vocês vão estar vendo esse vídeo, né? Alegremente, matando a saudade durante o dia, né? E eu tô gravando agora à noite, né, o vídeo. Opa, esbarrei. E é o seguinte, pessoal. A gente entra naquele dilema ainda, né, do Enem, falando dos vestibulares, né, que ficou para janeiro, né, mas não caia na besteira de deixar por última hora não, porque Enem é porrada, o negócio é bruto, né, a prova do ano que vem está totalmente obscuro, que todo ano tem, né, como é que fala, as pessoas que opinam, o que vai cair, o que não vai. Até eu mesmo, eu subjugava, né, o ano passado, por exemplo, da semana de 22, a Tarsila do Amaral, não caiu nada, e eu dei uma aula, né, para falar do futurismo, e caiu o futurismo. Então é um tiro no escuro, né, e fica ligado que cai muita coisa interessante de atualidade, tecnologias, né, linguagens e tecnologias, né, dentro de atualidades, e é como se fosse uma pegadinha, né? Linguagens e tecnologias, pessoal, ela envolve ali literatura, música, arte, que é a minha área, música também, literatura, inglês, espanhol, né? E apesar que inglês e espanhol está dentro lá de mais de humanos do que dentro das linguagens e tecnologias, mas fica esperto, porque cai muita coisa. Para vocês terem ideia, caiu uma pergunta, né, de biologia, falando do naturalismo dentro de linguagens e tecnologias, em história da arte. Por quê? Naturalismo aconteceu só dentro de história da arte. 1950 era uma arte que ela buscava o darwinismo, ela simbolizava a ideia ali da evolução da espécie. Ela aconteceu dentro da literatura, né, e cai dentro de linguagens de tecnologias, mais precisamente história da arte. Mas uma pergunta de biologia. O negócio é doido, eu tô falando que o negócio não é brincadeira. E aí, pessoal, hoje, semana passada a gente estudou sobre a semana de 22, expliquei rapidinho e não concluí totalmente. Porque foi a partir da semana de 22, né, o modernismo brasileiro, tá, que acontece o tropicalismo. Eu adoro o tropicalismo, né? Muita gente fala Tropicália e não sei o que e tal, mas vamos lá. Tropicalismo, né, foi um movimento cultural que aconteceu na vanguarda. Quando eu falo vanguarda, não é a vanguarda europeia, foi a vanguarda que estava acontecendo no Brasil, né, na concepção, né, no modernismo brasileiro, a partir de 1922, com a Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Lázaro Segall, Di Cavalcanti, né, Oswald de Andrade, Mário de Andrade e assim por diante, né? E o tropicalismo, quando aconteceu no Brasil ali, ela começa a partir de 1945, ela atravessa 1967 e vai até 1968. Então existem alguns picos ali de altos e baixos na Tropicália, né, de 1945 até 68, né? Seja na música ou seja na arte, mas aconteceu principalmente na música. E a gente tem os destaques ali que foram o ápice na época, né? Caetano Veloso, Gilberto Gil, né, que foram os primeiros ali a liderarem o movimento. E não vai achando que foi só o Brasil não, pessoal. Os gringos piram com isso, os gringos sentem inveja. Os gringos, eu falo os norte-americanos, os europeus, né, parte ali dos asiáticos, eles piram com o tropicalismo. Porque além da semana de 22 ter sido a tesoura que cortou, né, o cordão umbilical, né, do Brasil com a Europa,
né? A concepção antropofágica, ela se encerra ali, né? Os comedores de gente, né? Ela dá o ápice ali também do concretismo, né? A arte ali com a escrita, com a poesia, com as letras, né? E também na publicidade, na propaganda, né? O tropicalismo também. Por isso que os gringos sentem inveja, assim, entendeu? Além dos dois que eu falei, do Caetano Veloso e Gilberto Gil, a Nara Leão também foi um grande ícone. Ela fez assim, ó, uma parte, né? Eu falo Nara Leão foi um grande ícone por ela ser mulher, porque na época era aquela coisa assim, não, todo papel era protagonista, era do homem, né? O coadjuvante era a mulher. Chega a Nara Leão, não, eu sou a protagonista. Tom Zé. Tom Zé é o outro cientista musical. Esse cara, além de ser diretor de arte, trabalhar com teatro, cinema, nossa, eu colocaria vários sinônimos, né, para ele aqui. Gal Costa, né? Os Mutantes. Todo mundo lembra dos Mutantes, né? Mutantes foi a Rita Lee, o Arnaldo Batista e o Sérgio Dias, né? O Torquato Neto, ou Torquato Neto, né? O Rogério Duprá, ou Rogério Dupré, né? O Capinã, Jorge Benjor, né? E Maria Bethânia. Claro que teve outros ali, mas esses foram os fundamentais. Escreve aí, escreve, vai estudar, escreve, porque uma hora ou outra cai tropicalismo aí no Enem e vai perguntar, cite uns, né? Uns dos Mutantes, né? O Tom Zé, Gal Costa. Opa, você já sabe que não, porque eu acabei de falar. Os Mutantes. Rita Lee, Arnaldo Batista, eu ia falar Arnaldo Antunes, né? Arnaldo Batista e Sérgio Dias. O tropicalismo ali ele é caracterizado como um movimento literário revolucionário na época ali, que buscava, olha que louco, buscava afastar o intelectualismo da Bossa Nova. Né? Bossa Nova estava naquela ascensão e os gringos tudo curtindo, que é o nosso jazz brasileiro, né? E misturando já a língua inglesa junto com a Bossa Nova, que para mim é uma porcaria. Não sei como que eles ainda acham bonito uma coisa dela, mas vamos lá, né? Aí até que o tropicalismo eles tentam ridicularizar, vamos falar assim, ridicularizar o intelectualismo da Bossa Nova, que a Bossa Nova nasce naquele contexto, né, de boemia periférica, né, e de repente ela vai para uma elite. Né? Tem uma videoaula ali contando a história do samba, tem 3 ali, assiste lá que vocês vão entender quando eu falo do início do chorinho, da bossa, né? E chegam os tropicalistas ridicularizando, acabando com isso, rompendo, não tinha nada a ver um com o outro, né? E claro, né? Tinha aliado sim, né? O samba, o pop, era muita experimentação, era um laboratório dos sons, principalmente com Tom Zé. Tom Zé era o cientista, né? Aí, de repente, eles tinham a psicodelia, né? Que não tem como a gente falar, não, era um grupinho que eles escutavam música, eu tocava pandeiro, né? Mas via gnômios, via borboletas, via Papai Noel, via Jesus Cristo. A psicodelia estava acompanhada ali mesmo, não adianta esconder, né? Só que tinha um outro prato para falar que eles também eram rebeldes. Enquanto que os gringos lá estavam com a ascensão ali do rock and roll, do rockabilly, né? Do twist, né? E dando ênfase aos brancos, na verdade foi a Rosetta Tarp que criou, né? Toda a coisa, não, mas foi os brancos. Aí, no Brasil, tem o rock and roll. Aí que os gringos piram, porque o nosso rock and roll é diferente. Eu só escuto música internacional. Mas vamos lá, né? O rock nosso brasileiro,
Sim, teve o rock antropofágico, né? Raul copiava muito, né? Bill Haley e os Cometas, né? Tanto que até copiou, até tentou copiar os nomes ali também, né? Teve outra banda também, né? Copiou, não sei o que lá, e os Cometas, né? Pô, eu nem lembro também, nem interessa também. Mas é interessante que o rock brasileiro, quando ele entrou na roupagem tropicália, do tropicalismo, o nosso rock ficou diferente, ficou mais experimental, ficou mais psicodélico, né? E sim, para aqueles que acham que Pink Floyd não ouvia música, o nosso tropicalismo, ouvia. Não é só ele não, vários outros nomes, né, gringos aí, estrangeiros aí, ouvia a nossa música, porque era diferente, o nosso rock and roll era diferente, né? Aí vamos lá. O legal ali de a gente observar, pessoal, a experiência estética, né, ela foi inovadora, né, não só para lançar os tropicalistas, né, mas também de ter algumas pitadas para os gringos lá fora. Então tem muito rock and roll que os caras que a gente escuta lá e foi copiado daqui. Não, mas os brasileiros copiou. Claro, copiou. Somos antropofágicos, né? Não tem conversa. A gente copiou sim. Não tem. Mas quando chega ali os tropicalistas, né? Secos e Molhados, os Mutantes, cara, não teve conversa. Os caras lá fora escutavam, né? E eu arrisco até mais, porque eu já li muita reportagem falando que até o próprio Kurt Cobain, no grunge, o rock grunge, eles escutavam os tropicalistas. Kurt Cobain escutava. Não só ele não, vários outros ali, né? Essa época, pessoal, o Brasil passava ali por um conflito do golpe de 64. Não houve golpe. Houve uma revolução. Não, vamos lá. Houve sim o golpe, houve a censura, vários músicos tiveram que ir embora ou ia preso, foram convidados. Não, os caras foram para Londres para viver lá, fumar e não sei o que, com o dinheiro do brasileiro. Não, não é assim não. Vai estudar, vai pesquisar para você entender melhor. Mas, pessoal, na época a censura estava muito forte. Tudo que ia fazer era censurado. Passava no crivo de um general. Primeiro ele olhava a letra, isso corta, isso também corta, né? Aí até que um cara muito louco escreve Plut Platzum, não vai a lugar nenhum, porque alguns músicos estavam sendo lançados para fora do Brasil, né? Lançados assim, sendo expurgados para fora do Brasil, porque se continuasse aqui ia ser preso, né? Tinha passaporte caçado. Depois começaram a caçar esses caras, mesmo lá fora. Né? Por isso que Raul escreveu essa música, Flute Platzum, não vai a lugar nenhum. Né? As greves estavam em ascensão, principalmente em São Paulo, o sindicalismo estava muito forte, né? Os movimentos estudantis. Eu costumo falar que o movimento estudantil dessa época até 94, para mim, foram os verdadeiros. Né? Até 94, com o Fernando Collor. Os movimentos estudantis foram os verdadeiros. Depois disso foi só fanfarra, foi fanfarrão. Um bando de boizinhos de faz direito na Unesp lá, que ocupa espaço, né, para quem precisa mesmo. Né? Os movimentos estudantis, principalmente, né, culmina, né, um regime muito forte ali no país. Foi o movimento estudantil que teve mais impacto ali, mas através, né, do tropicalismo. Né? Muita gente até falava que o tropicalismo era uma linguagem demoníaca, porque ela desviava o jovem do caminho do bem. Vamos lá, né? Foi uma influenciadora, tá? O tropicalismo foi uma influenciadora do movimento concretismo. Eu falei aí acima, quando a arte ela começa a brincar com as letras, ela deixa de ser desenho, pintura, ela pega as letras e começa a trabalhar com a palavra, né? Hoje o pessoal fala os letters, a modinha, né, dos letters, né? Com concretismo, né? Já se falava na década de 20 ali, né?
O início ali também, pessoal, houve um festival, o terceiro festival de música, né, brasileira na TV Record. Na TV Record, que vocês assistem aqueles filmes dos branquinhos, né, do Egito, que vocês assistem lá, né, aquelas porcaria lá, daquelas novelas bíblica lá, que do pessoal tudo branquinho lá, nossa, até dá até caganeiro. Mas aí o terceiro festival aconteceu na Rede Record, né, em 1967, foi o destaque da apresentação, foi Caetano Veloso, né, com a música Alegria, né, Gilberto Gil com a música Domingo no Parque. Inclusive, Racionais gravou um tema espelhando, né, inspirando nessa Domingo no Parque, que é do Gilberto Gil. Vai estudar, vai pesquisar, vai pra você entender melhor isso daí do que eu estou falando, né? E durante um ano, as mudanças ali da música popular e outros elementos culturais ali que foram incorporando na cultura brasileira a partir da década de 20, né, com o modernismo brasileiro ali, mudou também o estilo de vestir, o estilo de pensar, né, o antropofágico mais uma vez, né, o estilo de pregar a paz, né, no Brasil com o movimento hippie, o movimento psicodélico, né, e sim, existe um movimento que até o pessoal falava, né, do bicho grilo, mas o hippie foi o movimento que sim, pregou a paz, pode falar o que for, mas o hippie pregou a paz sim, né, e a psicodelia meio que estragou um pouquinho ali. Mas a mistura dessas duas tonalidades, né, meio que isso assustava a doutrina religiosa, porque de repente a doutrina falava para o jovem que ele tinha que ser, ele era obrigado a ser. E o movimento Tropicália, né, aliado aos hippies e à psicodelia, dizia assim, ó, você é o que você quiser. Em 1940 e pouco já se falava nisso. Hoje ainda se discute isso. Você é o que você quiser ser. Claro, dentro de uma ética, dentro de entender a minha capacidade de ser justo, ser uma pessoa boa, né? Não é a religião que me dá isso. Já se pregava naquela época, né? E por fim, o movimento tropicalista termina com a prisão, né, do Gilberto Gil e do Caetano Veloso em 68, com a ditadura militar. Não houve ditadura. Em 1969, Caetano partiu ali para o exílio, marcando definitivamente o fim do movimento. Aí sim decidiram acabar com o movimento, porque o negócio estava ficando sério, pessoas estavam morrendo, músicos, poetas, escritores, dramaturgos principalmente, estavam sendo torturados, desaparecendo esses caras aí, né? Não vou ter, tem muito mais aí, eu não vou entrar nesse contexto, porque senão vocês vão me massacrar. Mas tá aí. Eu vou deixar uma pergunta aí, né? Em relação à Semana de Arte Moderna, é correto dizer a preferência pelas manifestações artísticas cristalizadas nas linhas do academicismo, ela é correta ou não? A preferência pela manifestação artística, né, já concretizada ali na semana de 22, ela está dentro da linha acadêmica ou não? Em relação à Semana de Arte Moderna de 1922, a preferência pela manifestação artística concreta ali, ela é considerada acadêmica, academicista ou não? Espero que vocês tenham gostado e até mais.